Salve, salve, queridos alunos! Chegamos para mais uma aula de História Geral. Sejam todos bem-vindos. Você que está no terceiro ano, esse é teu ano que você vai ter que fazer o Enem, vai ter que estudar o dobro. E você tem que passar, viu? Não, eu não quero fazer pressão, mas você tem por obrigação de passar de primeira no Enem. Então, para isso, é preciso se preparar, levar a sério, estudar. Então, abra o caderno, coloque aí a data de hoje, da nossa aula, e vamos falar sobre o pós-guerra. Porque na aula anterior, nós tínhamos falado sobre a Segunda Guerra Mundial. E como nós estamos nesse projeto do novo ensino médio, acabou que reduziu bastante as aulas. Essa aula sobre a Segunda Guerra Mundial eram 3 aulas. Batendo pesado mesmo. Mas aí, acontece que teve que enxugar as aulas, mas o ano que vem volta o que era antes. 58 aulas de história. Isso mesmo. Mas tudo bem. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o pós-guerra. Professor Elismar, o que foi o pós-guerra? Pois é, vocês vão aprender na aula de hoje. Então, um forte abraço aí a todos os nossos alunos indígenas, campesinos, aí os alunos quilombolas, ao nosso professor que está aí na ponta, que é a nossa ponte com nossos alunos. Meu forte abraço a todos vocês, sejam todos bem-vindos, tá bom? Qualquer dúvida, sabe me encontrar, tem o meu WhatsApp, tem aí o meu Messenger, tem o meu Insta, tem o meu Face, enfim, tem as minhas redes sociais. Procure, manda lá a mensagem que eu tiro a dúvida, tá bom? Joga na tela. Vamos lá para a aula de hoje, pós-guerra, é o nosso tema. Aula 14.1, já estamos avançando. Aula 14.1, porque agora há pouco foi a 13.2, não foi isso? Então, deu para nós avançarmos bastante, certo? Na aula de hoje, o que nós iremos ver? Olha só, o que nós temos para ver? Na verdade, a divisão da Alemanha, no pós-guerra. Vamos também falar sobre a recuperação econômica da Europa. Os países que se envolveram na guerra, eles passam a se recuperar economicamente. O que eles vão fazer para isso? Vocês vão entender. Aliás, o pós-guerra irá levar à criação da ONU, Organização das Nações Unidas. E também iremos ver nessa aula sobre direitos humanos. Porque teremos ali aquela parada lá, né? O campo de concentração e tal. Tudo isso vai pegar no pós-guerra. Então, vejamos aqui. Nós temos uma situação que depois vamos conversar que você está burlando o sistema, viu? Você está pegando as informações, não sei como. Tu tá acertando todas, viu? Preste bem atenção. Olha só essa foto. Olha só essa imagem emblemática. Nós temos aí o Winston Churchill, Franklin Roosevelt e Joseph Stalin. Esse daqui é o Winston Churchill. Esse do meio é o Franklin Roosevelt. E esse daqui é o Joseph Stalin. Então eu tenho a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética. E uma única fotografia durante a Conferência de Yalta. A Conferência de Yalta aconteceu em 1945, onde eles debateram sobre a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que esse agora é de viu? É isso aqui, ó. Tá bom? Vamos lá.
Olha essa imagem, aluno. Olha essa imagem. Faça uma leitura dela. Esse momento ele é trágico, né? O conflito aconteceu e deixou aí as suas marcas. Destruição. Nós estamos na Europa. Pode ser qualquer país que se envolver na guerra. Totalmente destruído. As pessoas estão ali, em cima dos montes, de repente, ouviram alguém pedir socorro. Estão tentando encontrar sinais de vida. Mulheres, homens, crianças. Aqui parece que tem mais mulheres. De imaginar a cidade bem desenvolvida, bem evoluída, bem dinâmica, e de repente, com a guerra, acontece isso. Um monte de entulho. Quantas pessoas morreram inocentemente nesses conflitos? Para reconstruir, vai demorar um pouco. Sem contar a mágoa, sem contar o trauma, o desespero. Ixi, tem muita coisa em jogo aí, nessa imagem. Mas aquele que tem a crença que o dia vai melhorar, ele vai trabalhar para isso. Mas nem todo mundo tem aquele pensamento positivo, né? De erguer a cabeça, vamos para cima e tal. Pois é. É o resultado que a guerra trouxe para a Europa. Tá bom? Vejam, em fevereiro de 1945, os representantes das 3 principais potências vitoriosas estiveram reunidos na cidade de Ialta. Ialta fica na Ucrânia. Se reuniram para discutir quais seriam os rumos da política internacional. Eu estou falando de Winston Churchill, da Inglaterra. Aí eu tenho o Roosevelt, dos Estados Unidos, e Joseph Stalin, da União Soviética. Vejam, as 3 maiores potências do pós-guerra, eles vão conversar e vão chegar a um acordo. O que vai ser feito de agora em diante? É preciso tomar uma posição. É preciso tomar um rumo, seguir um rumo, ter uma direção. É o pós-guerra. Agora que vem a ressaca, né? Do que aconteceu, o que você vai viver agora e o que tem no futuro. Lembrando que essa imagem que vocês estão vendo aqui agora, me coloca nessa imagem. Essa imagem é um dos locais que levavam para o campo de concentração. Eu não sei te dizer se essa aqui é o Auschwitz, no estado de Birkenau. Não sei, mas é um dos campos de concentração, onde os judeus, eles eram levados em trens, em vagões de trens, iludidos que iriam trabalhar para o conflito, mas muitos deles iam para a câmara de gás. Olha, aluno, nós tivemos, durante a Segunda Guerra Mundial, criado pelos alemães, mais de 50 campos de concentração, aonde judeus e aquelas raças que os alemães consideravam inferior, boa parte iam para os campos de concentração.
Então, tinha judeus, poloneses, tinha ciganos, negros, deficientes físicos e mentais, tudo aquilo que os alemães achavam que seria inferior a eles. Essa é uma imagem muito emblemática. E um detalhe, hein? Tem gente que não acredita que houve o Holocausto. Pensa nisso. O cara ele tem que ir na Polônia, ele tem que ir em Auschwitz para sentir de perto a energia, ver, fotografar, filmar, sentir mesmo que, caramba, como é que o homem é capaz de fazer isso? Olha, eu visitei lá em São Paulo o Museu do Imigrante. Eu entrei no museu, aquelas camas, aqueles beliches, o que eles deixaram ali, os pertences dele, eu já me transportei na viagem, de saber como é que era, já deu uma sensação muito ruim. Imagine visitando um campo de concentração. É louco, né? Tem gente que acredita que não houve Holocausto. Pensa nisso. Incrível, né? Vamos lá, sai comigo. Joga no quadro. No pós-guerra, a Alemanha ela vai ser responsável pelo conflito. Tanto é que o seu território, na aula anterior, foi falado que a Alemanha teve uma ofensiva muito rápida, de 39 a 41. E depois houve a contraofensiva dos aliados. Quando acabou a guerra, os alemães serão responsáveis por ter iniciado essa guerra. Em julho de 45, com a rendição oficial da Alemanha, realizou-se na Alemanha a Conferência de Potsdam. Como na reunião de Yalta, essa conferência contou com a participação de representantes das potências vitoriosas. E aqui eu tenho a divisão da Alemanha. Me põe nessa foto, por favor. Aí eu tenho a Alemanha Oriental, eu tenho a Alemanha Ocidental, eu tenho um território aqui, ó, francês, eu tenho um território aqui, ó, soviético, eu tenho um território da Alemanha Ocidental, e eu tenho um território dos americanos. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. O território alemão foi dividido em 4 zonas. Dividido em 4 potências. Uma fica sob a jurisdição da União Soviética, outra fica sob a jurisdição dos americanos, outra dos franceses e a outra dos ingleses. As 4 maiores potências no pós-guerra. Lembrando que agora, dia 30 de abril, daqui a 2 semanas, dia 30 de abril de 1945, é quando Adolf Hitler se suicida. Ele e a sua esposa Eva Braun. Eles vão se suicidar no bunker. 30 de abril é quando ele morre. Sabia disso? Quem chega no bunker, que é os comunistas subterrâneos, são os soviéticos. Os soviéticos, é eles que irão noticiar para o mundo que Hitler estava morto. Vão lá, conferem, o corpo dele estava carbonizado, porque a Eva Braun, ela toma um cianureto, em questão de segundos, ela morre. O Hitler era para tomar cianureto, pelo que foi registrado, ele toma o cianureto, mas também acelera a sua morte, dando um tiro na cabeça. Pelo laudo se provou isso. E aí ele pede para o médico dele, o Goebbels, Joseph Goebbels,
para tocar fogo no corpo dele. Aí eles levam os corpos para fora do bunker, tocam fogo numa vala e cobrem. Quando os soviéticos chegam, o alto comissariado, o alto generalato do Hitler avisa, ele está morto, o Führer está morto. Onde está? Está o canto. Tanto é que os soviéticos, eles esconderam por muito tempo um corpo de Hitler. Para quê? Para não haver peregrinação. Para não haver aquela coisa de deusar o camarada. Então foram os soviéticos que anunciaram para o mundo que o Hitler estava morto. Aí depois começaram a surgir especulações, dizendo que Hitler fugiu, foi para a Argentina. Olha só, loucura. E etc, e etc. Tá bom? A Alemanha, por ser considerada culpada por ter iniciado a Segunda Guerra Mundial, o seu território vai ser dividido em 4 pedaços. Depois desses 4 pedaços, ela vai ser dividida em 2 pedaços, ou seja, 2 zonas. Apenas uma aqui, ó, a oriental e a ocidental. Ou seja, uma comandada pelos soviéticos e a outra comandada pelos americanos. Tá bom? Que vai ser a Alemanha socialista e a Alemanha capitalista. Segue no quadro. Vamos lá. Olha só, em Potsdam, decidiu se oficialmente que o território alemão seria dividido em 4 zonas de ocupação. Uma francesa, outra britânica, a terceira americana e a 4ª soviética. Porque os alemães foram considerados culpados. Em 49. Ó, isso eu estou falando em 1945, na Conferência de Potsdam. Em 49, o território alemão vai ser dividido em 2 faixas, em 2 países. Uma vai se chamar República Federal Alemã. A outra, República Democrática Alemã. A República Federal Alemã, RFA, ou Alemanha Ocidental, com capital em Bonn, sob a influência dos Estados Unidos. A República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, com capital em Berlim, vai ficar sob a influência da União Soviética. Vejam, a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vem para mim. A União Soviética, percebendo que o território oriental poderia se esvaziar para o lado ocidental, que é capitalista, o que os soviéticos vão fazer? Vão criar um muro de Berlim. Começa a construção de noite, de dia está pronto. Quilômetros de muro. Vocês vão ver na aula de hoje uma explicação específica sobre o muro de Berlim. Olha só, joga aqui, vamos lá. Nos primeiros anos do pós-guerra, com o apoio financeiro dos Estados Unidos, a parte ocidental da cidade de Berlim vai ser reconstruída. Lembrando que Berlim é a parte democrática. É a Alemanha Ocidental. Por sua prosperidade econômica, se tornou um lugar atrativo para os alemães da parte oriental, que viviam sob contidas em economia socialista. Isso gerou um fluxo migratório para o lado ocidental. Aluno, a Alemanha Oriental, ela é socialista. Do outro lado, eu tenho a Alemanha Ocidental, que é capitalista. As pessoas vão querer sair daqui para vir para cá, para a Alemanha Ocidental. Vai gerar um fluxo migratório muito grande. As pessoas vão querer deixar a Alemanha Oriental.
que estavam sob os cuidados da União Soviética. O que os soviéticos vão fazer? Criar um muro de contenção para impedir essa evasão. Olha aí, vejam isso. Vai ser criado o Muro de Berlim. Então, eu tenho esse muro que vai ser criado da noite para o dia. Olha só as barreiras que existiam. O muro em si, ele é criado, ele é levantado em concreto armado. Na parte de baixo, concreto, um muro de concreto. Do lado de fora, aqui é o lado de fora do muro. Eu tinha a ronda que sempre passava para inspecionar o território. Aqui é o lado oriental, ou seja, da União Soviética, Alemanha socialista. Para o cara chegar até o muro, fugindo daqui, ele tinha que passar por tudo isso daí, ó. Então, ele está aqui, morando aqui, nessa região, para poder passar, eu tenho uma guarita, a torre de observação, o muro de concreto e cerca, barreiras com estação de aço. Então, para a pessoa passar e chegar até aqui, tem todo esse obstáculo. Primeiro, furar um túnel, um buraco, para poder passar aqui, eu tenho região que tem placa de aços impedindo a passagem. Eu tenho uma barreira de cerca, eu tenho aqui estacas de ferro, eu tenho homens com cachorro, eu tenho aqui um fosso que vai impedir, eu tenho aqui uma areia fina que vai identificar se a pessoa passou por aqui ou não, se tem pegada. Pista iluminada com patrulhamento, periodicamente, tinha gente ali. Sem contar, tem uma outra seca que tem... Cara, era um obstáculo. Professor, alguém conseguia fugir? Olha, eu não tenho notícia. Assim, de todas as pesquisas que eu fiz em relação, eu não constatei, tantas pessoas conseguiram fugir. Não consegui obter essa informação. Não conseguiram. Muitos eram mortos. Mas aqui, olha aí a construção do muro. Para impedir essa migração, em agosto de 1961, o governo da Alemanha Oriental construiu uma imensa cerca, mais tarde substituída por um muro de concreto, isolando os dois lados. O muro foi reforçado com torres de vigilância, alambrados e zonas minadas. Aluno, tu tem noção? Vem para mim. Aluno, tu tem noção? Aí na tua cidade, eu tenho a avenida principal, certo? Tu tem noção o que é começar o muro à noite e terminar de dia? A rua principal vai ser a divisória, com o muro enorme e com todos aqueles obstáculos. Era muito louco. Pois é, assim aconteceu em Berlim. Segue no quadro, vamos lá. As pessoas se simpatizavam com o governo da Alemanha Oriental. Viam o Muro de Berlim como uma barreira necessária para conter a perda de trabalhadores, principalmente a mão de obra qualificada para o lado ocidental. Em alguma área, aí você via assim, o Muro de Berlim, com algumas imagens. Hoje, você indo em Berlim, você encontra alguns metros do Muro de Berlim, que foi preservado, foram conservados para a história. Mas boa parte já veio ao chão. E principalmente ali no portão de Brandeburgo,
que era a entrada principal. Vejam, olha aí, de um outro ângulo. Muro exterior e a parte do interior. Miradores, torre de vigilância, valas elétricas, vigas de obstáculos antitanques, 2 bunkers, muro interior, fossas antiveículos, caminhos de patrulhamento. Era assim, ó. Isso em toda a extensão do muro. Aqui era a Alemanha Ocidental. Aqui é a Alemanha Oriental. Certinho? Vamos para a recuperação econômica da Europa. Após a Segunda Guerra Mundial, as economias de diversos países da Europa estavam devastadas. Isso é fato. Quem entrou no conflito foi prejudicado. Líderes dos países capitalistas do Ocidente temiam que a dificuldade econômica enfrentada pelas sociedades europeias as conduzissem ao socialismo. Era necessário agora vigiar. Porque assim, os países que se envolveram em conflito, ou eles têm uma recuperação bacana, ou logo eles irão para o socialismo. Vejam, em 1947, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, lançou o Plano Marshall, de George Marshall. Esse plano destinava recursos financeiros para a recuperação econômica dos países capitalistas ocidentais. Aqueles países do Ocidente que eram capitalistas serão beneficiados pelo Plano Marshall dos Estados Unidos. Um detalhe, hein? Esse George Marshall, o cara que criou o Plano Marshall, o Plano de Recuperação Econômica, esse cara vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Sabiam disso? Porque ajuda os países ocidentais capitalistas. Esse é um plano para ajudar os países adeptos. Olha aí. Valores em dinheiro repassado aos países envolvidos. Reino Unido, 25%. França, 18%. Alemanha, 11%. Até a Alemanha Ocidental ganha aí 11%. Itália, que também se envolveu na guerra, vai ganhar aí 9%. Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo, Áustria, Dinamarca, assim vai embora. Portugal, Islândia, todos irão receber parte desse recurso para recuperar sua economia. O Plano Marshall fazia parte da doutrina Truman, que pregava a defesa do mundo capitalista e democrático dos Estados Unidos contra o avanço do comunismo. Foram destinados aí, 13 bilhões de dólares, que beneficiou a França, a Inglaterra, a Itália, a Alemanha Ocidental, Holanda e Bélgica. Tudo para recuperar a economia desses países. A partir da década de 1950, com a explosão da Guerra da Coreia, o Japão e outros países do Sudeste Asiático também, olha isso, começaram a receber recursos do governo americano, no mesmo modelo. Mas, professor, o Japão, não é ele que vai invadir a base de Pearl Harbor dos americanos no Havaí? Sim. O fato é que, mesmo fazendo a guerra contra os americanos, causando mortandade dos americanos ali, da base de Pearl Harbor, eles serão beneficiados. Porque esse plano é um empréstimo, senhores, não é dinheiro dado. O Japão vai ter que pagar depois. Aí, para poder conter o avanço dessas escaladas
guerras, se pensou na criação da ONU. O Brasil e mais 51 países assinaram a Carta das Nações Unidas, que entrou em vigor no dia 24 de outubro de 1955, data em que se comemora Dia Mundial das Nações Unidas. A Nações Unidas, ela foi criada em junho de 1955. Seu principal objetivo é conter a guerra, manter a paz entre os países e a tranquilidade no mundo. Olha só, uma conferência da ONU. Existe uma rotatividade dos países que participam, e mesmo aqueles que não participam também são beneficiados direto e indiretamente pelas leis, pelas regras, pelas sanções. Quais são os princípios básicos da ONU? Manutenção da paz e da segurança internacionais. Desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. Estímulo à cooperação entre os países na busca de soluções para problemas internacionais, de caráter econômico, de caráter social, cultural e humanitário. E a promoção do respeito aos direitos humanos. É nesse campo que a ONU vai atuar. Sabiam? Tem que atuar. Por exemplo, a guerra da Ucrânia com a Rússia já tem aí mais de anos. Agora houve uma resposta do Irã contra Israel. Teve uma guerra de Israel contra a Palestina. E a ideia da ONU é intermediar a paz. E saber quem é o país que é ocupado. Quem começou essa guerra, esse conflito? Até onde vai a interferência de outros países? Então, tudo isso é preocupante, tá? Para que haja uma interferência maciça. Direitos humanos. Direitos humanos começa após, então, aí a leitura que se faz do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto. Então, vê assim um ser humano muito propício a entrar nesse campo. E a ONU também começa a trabalhar nesse sentido. Os direitos humanos consistem em direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo e que devem ser universais, se estender à pessoa de todos os povos e nações, independentemente de sua classe social, da sua etnia, do seu gênero, da sua nacionalidade ou do seu posicionamento político. Pelo menos é isso que prega os direitos humanos. Mas muitas vezes a gente fala que os direitos humanos ele acaba indo somente para um lado, né? Tem gente que se revolta com isso. O direito dos humanos, não do humano. Porque eu tenho o direito do humano e o direito do ser humano. E o direito do humano também. Fica muito nessa pegada, essa diferença também, né? A primeira declaração dos direitos humanos da história, ela foi atribuída ao cilindro de Ciro, uma peça de argila contendo os princípios de Ciro. Ciro era o rei da antiga Pérsia, que ao conquistar a cidade da Babilônia, em 509 a.C., ele libertou todos os escravos da cidade. Declarou que as pessoas poderiam escolher a sua própria religião e estabeleceu a igualdade racial. Essa ideia de direitos humanos vem da concepção adotada por Ciro. Aí,
quando ele liberta os escravos da cidade. E como um grande imperador, um grande líder, um grande nome da história, ele declara que todos poderão viver a sua própria religião. E a partir dali ele estabelece a igualdade racial. A Revolução Francesa, por outro lado, resultou na elaboração de um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nessa declaração foi garantido que todos os cidadãos franceses deveriam ter direito à liberdade, ter direito à propriedade, à segurança, à resistência à opressão. Todos. Em 1948, houve uma Assembleia Geral da ONU e nessa Assembleia foi aprovado importante documento de defesa dos direitos fundamentais dos seres humanos. Olha aí que eu falei, chamada de a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Viu? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração serviu de base para outros documentos que tratam dos direitos humanos e também como referência para a definição de normas constitucionais de alguns países, como serviu para a elaboração de alguns artigos da Constituição Federal do Brasil. Então, quando você pega a Declaração dos Direitos Humanos, que foi aplicado na Assembleia pela ONU em 48, e quando você pega a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, que vai ser imposta após a Revolução Francesa, quando você pega as palavras de Ciro, grande rei persa, aonde ele estabelece a liberdade aos escravos, que as pessoas poderiam escolher sua própria religião, através da igualdade racial. Então, eu tenho aqui 3 princípios, a começar por Ciro, depois Revolução Francesa, e olha que a Revolução Francesa ela é de 1789. Ciro é de 539 a.C. Então, eu pego 3 grandes momentos da nossa história. A Antiguidade, com Ciro, 539, Revolução Francesa de 1789 e o último movimento é aí a Assembleia da ONU de 1948. E o Brasil, em 1988, acaba pegando a Declaração Universal dos Direitos Humanos e coloca na nossa Constituição. Por isso que os direitos humanos vai servir como base para a nossa Constituição e também para vários outros países no mundo. Porque é o princípio da igualdade. Fechou? Bom, eu vou ficando por aqui, porque a aula acabou. Mas daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí? É rapidinho. Tchau, tchau.